O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que não sabe quanto tempo o tempo tem. Vamos entrar no horário de inverno e isso deu-me uma ideia de fazer um top de livros e um top de filmes que falem de tempo, de horas, relógios, tudo o que seja ligado ao tempo. Vamos a isto. Bem-vindos a mais um devaneio do dia. It's time for the books. Em quinto lugar, Estarás Aí, de Guilherme Musso. Guilherme Musso traz-nos a história de Elliot, um médico que nunca se conformou com a morte do seu amor há 30 anos atrás, Eliane. Numa terra distante e após salvar uma criança, o xamã da aldeia oferece-lhe a oportunidade de ele voltar atrás, no tempo, oferecendo-lhe alguns comprimidos amarelos que ele diz o fará regressar. Este foi o primeiro livro que eu li de Guilherme Musso e foi um livro que me apaixonou. Foi um livro que eu li até de madrugada, porque já devíamos saber, quando se mexe no passado, altera-se o futuro. Este livro é uma mistura de suspense com romance e é uma boa leitura. 4. Landline, de Rainbow Rowell. Este livro traz-nos a história de Georgie, que passa uma fase complicada no seu relacionamento marital com Neil. Através de um acidente fortuito, a Georgie consegue comunicar com seu marido no seu passado, ou seja, com o seu namorado. Agora Georgie terá de enfrentar as consequências dos seus atos. Poderá fugir ou enfrentar o que aí vem. Este livro trouxe uma escrita maravilhosa da Rainbow Rowell e uma história muito, muito calorosa que aquece o coração, além de que contém momentos de humor, de tragédia, de romance. É um livro bastante completo. 3. Trança de Inês, de Rosa Lobato Faria. Rosa Lobato Faria conseguiu reinventar uma das histórias mais conhecidas da história, com H maiúsculo, de Portugal, Dom Pedro e a sua Inês de Castro. Ao invés de contar a história sabiamente conhecida, a escritora inovou ao introduzir 3 tempos distintos de narração, entre eles o passado, o presente de um Pedro e uma Inês diferentes, mas ao mesmo tempo iguais aos do passado, e também introduziu um Pedro e uma Inês do futuro, que têm muitas semelhanças com os seus anteriores, mas também têm algumas diferenças. Este é um livro que aborda a paixão intemporal, o amor eterno, se quiserem, e a escrita da Rosa Lobato Faria é qualquer coisa de extraordinário. 2. Hugo Cabaret, de Brian Selznick. Na verdade, este livro não aborda o tempo como sujeito em si, mas o protagonista, o Hugo, trabalha numa estação de comboios e a sua função é reparar os relógios da estação. Através desta profissão, o Hugo conseguirá ter competências necessárias para reconstruir o autómato que o seu pai lhe deixou e que ele acredita que lhe deixou uma mensagem muito, muito importante. Eu adorei este livro. Este livro é uma experiência única. É um livro que contém narração e imagens, além de ser um livro belíssimo. Em primeiro lugar está um livro que é perfeito para a época festiva que se adivinha. A Christmas Carol, ou Um Conto de Natal, de Charles Dickens. É um clássico que nos traz a história de Ebenezer Scrooge, que, devido a más escolhas no passado, tornou-se num velho avarento, frio e calculista que não sabe o que é o espírito natalício. Numa noite, Scrooge é visitado pelo seu antigo sócio, por menor, ele já estava morto. Ou seja, pelo seu fantasma que o avisa que irá receber a visita de 3 fantasmas: fantasmas do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. O tempo está embrenhado nesta história e esta talvez a maior história de viagens no tempo que existe, sendo que estas viagens contribuirão para a redenção de um homem e para
um conto de Natal fabuloso, embalado pela escrita magnífica de Charles Dickens. Claro que existem alguns livros que eu deixei de fora, mas só porque eu já estou farta de os mostrar aqui nos vídeos. Mas como menções honrosas, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Todos os Potterheads sabem que neste livro a Hermione tem um vira-tempo, um curioso colar que vira tempo. E Outlander, este livro, aborda a viagem no tempo de Claire Randall 200 anos atrás até à Escócia dos Highlanders. Now it's time for the films. 5. The Butterfly Effect, 2004, de Eric Bress e J. Mackay Gruber. Se eu pronunciei muito mal o nome destes senhores, desculpem. Neste filme, Ashton Kutcher interpreta Evan Trevor, um estudante universitário de 20 anos que encontra uma maneira de retornar ao passado, mas apenas a sua personalidade, ou seja, a sua mente adulta é transportada para o seu corpo jovem. Evan sofre de apagões frequentes devido à sua infância traumatizante. De modo a poder resolver estes apagões, estas experiências traumáticas, Evan utiliza o seu dom para viajar ao passado e alterar o mesmo. No entanto, ao alterar o passado, está-se a alterar o futuro. Este é um filme que entretém bastante. Não é uma obra-prima, mas é um filme que deixa uma boa mensagem. 4. Somewhere in Time, de 1980, de Janos Wars. Mais uma vez, eu acho que assassinei o nome deste senhor ou senhora. Nesta adaptação cinematográfica do livro homónimo de Richard Matheson, Christopher Reeve interpreta Richard Collier, um dramaturgo que vive com aquele sentimento que lhe falta alguma coisa na sua vida. Um dia encontra uma velha senhora que lhe dá um relógio com a enigmática mensagem "Come back to me", volta para mim. Passados uns anos e ainda a pensar naquele misterioso encontro, Richard hospeda-se num hotel e, ao deparar-se com um quadro de uma antiga atriz, Elise McCannon, tem uma ligação muito forte àquela senhora que já faleceu há imensos anos. Através daquele misterioso relógio, Richard consegue viajar ao passado e apaixonar-se por Elise, apesar de todos os contratempos. Este não é um filme que eu aconselho a toda a gente. É um filme bastante melancólico e nostálgico, mas é um filme muito belo e vale muito para as interpretações, quer do Christopher Reeve, quer da Jane Seymour, que interpreta a Elise. 3. Wild Monkeys, 1985, de Terry Gilliam. Fiel ao espírito de Gilliam, este filme é completamente marado. Neste mundo quase distópico, podemos dizer assim, Bruce Willis interpreta um condenado em 2035 que aceita voltar ao passado em troca de descobrir mais sobre um vírus que aniquilou a população humana em 1996-97. Este filme é um filme de ficção científica / maluqueira, mas entretém muito e contém uma interpretação diferente e bastante marcante de Brad Pitt como um louco varrido, que lhe ganhou uma nomeação ao Oscar de melhor ator secundário. 2. Groundhog Day, de Harold Ramis. Neste filme conhecemos Bill Murray, um egocêntrico apresentador de tempo que só se preocupa consigo. Ao fazer uma reportagem no dia da marmota, ele vê-se preso, vê-se sem conta no mesmo dia e a repetir as mesmas ações. Eventualmente, ele apercebe-se que ficou preso nesta realidade por alguma razão e, enquanto descobre a saída, vai apercebendo-se dos seus defeitos, das suas virtudes e cresce como ser humano. 1. Em primeiro lugar está um verdadeiro clássico e as suas sequelas, Back to the Future, de 1985, de Robert Zemeckis. Michael J. Fox interpreta Martin McFly, que inesperadamente viaja no tempo, numa máquina do tempo bastante cool, inventada pelo seu amigo Doc.
Martin volta atrás no passado, cerca de 30 anos antes, e infelizmente interrompe o encontro entre o seu pai e a sua mãe. Oh não! E a sua mãe tem um fraquinho por ele, enquanto devia ter um fraquinho pelo pai dele. Ou seja, enquanto Martin procura o seu amigo Doc do passado para tentar regressar ao futuro, Martin também tenta fazer de cupido e tentar juntar o seu pai e a sua mãe, porque senão deixará de existir. Isto é um filme bastante divertido, um bom filme de matinê, um bom filme para ver com a família, e eu considero um clássico que toda a gente devia ver. Claro que existem muitos mais filmes sobre viagens no tempo, incluindo alguns que são adaptações dos livros que eu referi anteriormente. Espero que não se tenham esquecido de alterar a hora do vosso relógio. E até o próximo vídeo. Tchau!